Amém. Vou convidar você a fechar um pouquinho os seus olhos, abrir o seu coração e a poder declarar isso para o Espírito Santo e dizer a Ele: Espírito Santo, vem ministrar ao meu coração nesse momento, vem ministrar a minha vida, me faz ouvir, me faz entender, crer, receber essa revelação daquilo que é para a minha vida, daquilo que é a voz de Deus para a minha vida. Por isso nós declaramos o nosso coração aberto, Senhor, crendo em Ti, esperando em Ti, dependendo da Tua palavra em todos os aspectos, Pai. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Diga amém, amém, aleluia. Esse tema, na hora certa, ele tem estado no meu coração, e eu tenho ministrado, você conhece já o texto base do Salmo de número 107, versículo 6, que diz: na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, E o Espírito Santo, ele reforçou isso no meu coração, nos 2 encontros anteriores, porque muitas vezes nós nos posicionamos de um modo, na nossa humanidade, nos posicionamos de um modo a pensar assim: poxa, mas o povo então era o povo de Deus, e eles estavam aquecidos, inflamados com Deus, então eles clamaram e aí Deus respondeu. Muitas vezes o nosso coração, no nosso entendimento, às vezes o nosso entendimento ele é muito limitador com relação às coisas de Deus, com relação ao entendimento de Deus. Mas na verdade esse povo que está sendo falado aí nesse texto bíblico do Salmo 107, eles não estavam vivendo o auge do relacionamento deles com Deus, eles não estavam vivendo o melhor momento da vida deles com Deus, ou cada um que desse um espirro lá, falava um versículo, e o outro era abençoado, e o outro era curado, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Muito pelo contrário, eles estavam sim escravizados no Egito, mas eles estavam acomodados no Egito, eles estavam bem estruturados no Egito, com as suas casas, com os seus afazeres, com o seu trabalho. Era um trabalho penoso, era um trabalho duro, era um trabalho de muitas horas por dia, e aí vem o aspecto dessa escravidão, porque eram trabalhos forçados, mas eles não estavam vivendo o auge da vida deles, do auge do relacionamento deles com Deus, num sentido de intimidade com Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós estamos limitando o poder de Deus na nossa vida, estamos travando o poder de Deus na nossa vida, e estamos enfrentando momentos de angústia, momentos de aperto, em que aspecto for. E aí quando nós pensamos assim: eu preciso clamar a Deus, eu preciso buscar a Deus, eu preciso que Deus envie um socorro, na maioria das vezes o inimigo vem e sopra alguma coisa dizendo: olha, mas você não está vivendo o melhor momento da sua vida com Deus, olha, você não está vivendo um momento de maior intimidade da sua vida com Deus. Como é que você vai clamar a Deus? Como é que você vai pedir alguma coisa a Deus? E aí nós travamos ali, nós emperramos ali e falamos: eu realmente, e você humanamente falando, você diz assim: realmente eu não tenho condições de pedir nada a Deus. Essa semana eu nem parei para ler a palavra, essa semana eu nem louvei a Deus, só preocupado ou só com as coisas da vida, trabalhando e resolvendo problemas, isso, aquilo. Eu não parei para ler, eu não parei para meditar, eu não parei para louvar. Sabe, queridos, nós precisamos ter no nosso coração um entendimento que quando nós falamos de Deus, nós estamos falando de um Pai, é o nosso Pai, é o teu Pai, fala, é o meu Pai. Então, quando nós temos essa visão do Pai que estabelece as coisas, do Pai que cria todas as coisas, do Pai que formou esse povo, e do Pai também que formou a cada um de nós que estamos aqui, nós precisamos ter esse entendimento de dizer assim: na hora em que eu clamar, por mais que eu possa achar que não estou vivendo o melhor momento da minha vida com Deus, mas na hora que eu clamar o meu Pai, porque Ele é o meu Pai, Ele é o meu Criador, Ele vai me responder. E era essa fase aí, eles estavam angustiados, e mesmo assim, eles clamaram ao Senhor, e a resposta veio, e Ele, o Senhor,
os livrou das suas tribulações. Quando a gente dá uma olhada aqui, uma pincelada aqui no Salmo 107, e você vê tudo isso, eles não falam somente desse aspecto aí, não é? Eles vão falar assim, olha, pois dessedentou a alma daquele que estava com sede, versículo 9 está dizendo isso aqui, né? E fartou de bens a alma faminta. E ele vai relatando aqui os feitos do Senhor, os feitos de Deus para uma geração que não estava tão bem assim afinada com Deus em relação à intimidade. E nós muitas vezes estamos na nossa vida vivendo momentos de aperto, momentos de angústia, momentos de expectativa, momentos de uma certa aflição ou de uma certa preocupação. Mas eu digo para você, no nome de Jesus, você que está aqui nessa manhã, você que está aqui à minha direita, você que está aqui no meio, você que está aqui à minha esquerda, o pessoal que subiu na vida, ninguém subiu na vida, elas estão lá no alto, mas ninguém subiu na vida. Diga aí, eu subi na vida, no nome de Jesus. Ih, rapaz. Diga aí, eu subi na vida. Não, é eles lá, você está aqui embaixo. São eles lá. Nós temos um Pai que nos ouve. Diga glória a Deus, né? Nós temos um Pai que nos ouve, né? Esse mesmo versículo na Bíblia, a Mensagem, ele diz assim, então, no seu desespero, e desespero muitas vezes bate à nossa porta, é aquela preocupação exacerbada, é aquela preocupação intensa que se transforma num desespero. Então está escrito ali, no seu desespero, vocês clamaram ao Eterno, ao Pai que é eterno, ao Pai que é o provedor, ao Pai que fez todas as coisas, que criou todas as coisas. E o texto diz ali, e Ele os livrou na hora errada, não, na hora exata, porque esse é o nosso Deus, queridos. Esse é o Deus que cuida de nós, esse é o Deus que nos toma nas mãos. Quando nós pensamos em Deus, nós temos que pensar desse modo, né? O Espírito Santo nos evangelhos, né, Deus se revelando a nós, ele diz assim, olha, vocês que são maus, falando de pai, falando de mãe, né, falando daquele que cuida, se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, ele diz assim, quanto mais o Espírito Santo, quanto mais Deus, que é o Pai perfeito. E quando você pensar em Deus, pense desse modo, diga comigo, o meu Pai, o meu Deus, é o Pai perfeito. Ele não é imperfeito, ele não age conosco mediante sentimentos e emoções. Quantos aqui são filhos? Quantos aqui são filhos da mãe? Do pai também, né? Às vezes o filho, já viu aquele dramalhão mexicano, relacionamento pai e filho, mãe e filho, né? O filho casa, sai de casa, né? Aí a mãe fica lá, ele não me liga, ele não dá notícia, né? Às vezes o filho passa lá uma temporada sem se comunicar com o seu pai, ou com a sua mãe, né? E aí um dia ele liga ou ela liga, mãe ou pai, olha, vou dar um pulo aí. É um negócio tocando aí, né? Aí o pai humano, né? Aquela forma de sentimento. Finalmente você lembrou que eu existo. Alguma mãe já disse isso? Finalmente, você lembrou que você já viveu aqui, não é? Até que enfim, né? Já tem 3 dias que você não aparece. O pai humano, ele pode ser movido, a mãe humana pode ser movida por um sentimento de saudade, de querer estar mais junto, de querer saber como as coisas estão, mas o Pai Celestial, ele não sofre variação, e em nenhum momento Deus vai virar para você, lembrou que eu existo? Tá bom, agora tu vai ficar de molho aí, vai ficar de molho, porque eu não vou te responder agora, só vou te responder daqui a um mês. Diga assim, graças a Deus, o meu Deus, graças a Ele mesmo, né? O meu Deus, Ele não age assim, porque Ele é o Pai perfeito, queridos, e Ele é o Pai que nos socorre, e Ele é o Pai que se apresenta.
e Ele é o Pai que manifesta a graça e a misericórdia dEle. Eu quero nessa manhã, pelo Espírito Santo, te despertar para que você creia no invisível. O Espírito Santo, Ele quer te despertar nesta manhã para crer no invisível, né? Vamos falar de algumas coisas que são invisíveis, mas que são reais, né? Por exemplo, existe um reino invisível do qual nós fazemos parte. Existe ou não existe? Como é o nome desse reino? Iba. Olha Atos aí, ó. É o reino de Deus. Fala para quem está ao seu lado. Reino de Deus, faz a Atos. Faz o alfa. Reino de Deus. O reino de Deus, nós não vemos os muros desse reino, mas esses muros existem. E eles estão à tua volta. O reino de Deus, nós não vemos geograficamente esse reino, mas esse reino, ele se manifesta aonde quer que você esteja. Esse reino se manifestará na vida daquele que crê. Nesse reino, aquele que vive nesse reino, tem o cuidado de Deus, tem a mão de Deus sobre a vida, sobre a sua vida. Nós não vemos uma mão nos guardando, nos protegendo, mas nós cremos e nós sabemos, Deus está me guardando. Eu estou debaixo do cuidado de Deus, eu estou à sombra do Todo-Poderoso. Nesse reino, o próprio Deus e o próprio Senhor desse reino nós não vemos, mas cremos que Ele existe. Que alguém diga aleluia, não é? Quantos creem que Deus está aqui? Ele está nesse lugar, mas nós, humanamente, nós não estamos vendo a Deus nesse lugar, mas Ele está nesse lugar. Quantos creem que anjos estão se manifestando aqui também, nesse lugar? Diga aleluia. Nós não vemos, mas cremos, né? Que anjos estão aqui. Muitos gostariam, né? De dar uma caminhada. Desculpa, anjo, eu esbarrei no anjo que está aqui, né? Mas nós não estamos vendo, nós não estamos tocando nas mãos ou na asa de algum anjo ou da pessoa de Deus, mas nós cremos que Deus está nesse lugar. Nós cremos que o reino de Deus é um reino real, é um reino que verdadeiramente existe, né? A palavra, ela diz que antes nós vivíamos no reino das trevas, e essa parte aí ninguém gosta de lembrar, mas é uma realidade espiritual também. Nós vivíamos no reino das trevas e nem tínhamos noção disso, e nem imaginávamos isso, mas também o reino das trevas é um reino real. Graças a Deus nós não víamos o Senhor desse reino das trevas, mas Ele existe, Ele é real. Estamos falando de coisas que são invisíveis, mas que são reais. É por isso que a palavra em Colossenses 1,13, ela nos diz isso aí. Ele nos libertou, mas eu nem sabia que era escravo. Pois é, e você vai recebendo entendimento, e você vai recebendo essa revelação. Antes de Cristo Jesus, todos nós éramos escravos do império das trevas, do reino das trevas, todos nós sem exceção. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então a palavra diz assim, que o nosso Deus, através de Cristo, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Nós não nos víamos como pecadores, mas isso era uma realidade. Hoje é diferente. Fale bem alto, hoje é diferente. Nós não vivemos mais na prática do pecado. Nós não estamos mais praticantes compulsivos do pecado. Então hoje a nossa realidade é outra. Ele nos tirou, Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você e eu também posso concordar com você. Eu não sei que meio de transporte foi esse, mas Ele nos transportou. Eu não sei se foi uma van celestial, se foi um avião celestial, se foi uma carruagem de fogo. O fato é que eu e você não estamos mais no reino das trevas. Não vivemos mais amedrontados ou assustados, apesar do inimigo querer impor isso a nós. Mas nós fomos tirados
do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. É uma realidade espiritual. Não vemos, é invisível, mas é uma realidade espiritual, ainda mais quando se trata ali da redenção, da remissão dos pecados. Fomos comprados, fomos lavados pelo sangue de Jesus. Tudo isso aqui é uma realidade espiritual. Quando nós lemos esse texto, nós estamos lendo aí sobre dois reinos invisíveis, mas que são reais. O nosso Deus mesmo, Ele é invisível, mas Ele é real. E o meu desafio, eu creio que o desafio do Espírito Santo para o nosso coração nessa manhã é exatamente isso aí. O Espírito Santo, ele está nos chamando para crer no impossível. É preciso que você veja aquilo que é invisível. Para crer que aquilo que aos nossos olhos humanos é impossível de ser solucionado, você precisa ver aquilo que é invisível. É o nosso posicionamento, é a posição que nós devemos tomar. Eu creio que todos nós enfrentamos muitas vezes impossíveis aí. E que aspecto for, de que forma for, de que modo for, nós enfrentamos impossíveis. Graças a Deus que a palavra diz assim: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Então diga comigo: os impossíveis que eu possa enfrentar são possíveis para o meu Deus. Então eu creio que o Espírito Santo, ele já está dizendo assim ao nosso coração, assim: olha, comece a ver aquilo que é invisível aos olhos naturais. Quando a nossa fé é desafiada, é hora de começar a ver o que ninguém mais vê. E esse deve ser o nosso posicionamento. Quando a tua fé é afrontada, quando a tua crença é afrontada por alguma circunstância, por algum fato, por alguma coisa que acontece, é o momento exato de você começar a ver o que ninguém mais vê. Porque no natural as pessoas veem aquilo que é humano. E baseado naquilo que as pessoas veem no humano, muitas vezes elas querem influenciar a tua vida. Muitas vezes elas querem te trazer para o lado humano da coisa. Ah, mas você não vai conseguir. Não adianta, pare de buscar isso. Pare de buscar, desista. Você não já viu que você não vai conseguir? Ah, você não já viu que isso que você quer é muito caro? Ou que essa doença, ela é como uma praga, uma peste, está matando todo mundo. E aí o humano, né, vem e começa a soprar. Mas o Espírito Santo, ele é sábio. Quando a nossa fé está sendo desafiada, é hora de começar a ver o que ninguém mais vê, mas você consegue visualizar no teu coração. Você consegue crer no teu coração. Você tem isso estabelecido dentro de você. Você tem essa formação da palavra dentro de você. Eu posso não estar vendo, mas eu creio. Eu posso não estar vendo como Deus vai agir, mas eu creio e sei que Ele vai agir, porque é a minha crença. Olha, eu posso não estar vendo o anjo, mas a palavra diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que teme ao Senhor e o livra. E eu creio, e eu começo a ver aquilo que ninguém mais vê, porque no mundo está todo mundo tendo uma visão pessimista de todas as coisas. No mundo, a visão do mundo é uma visão falida, é uma visão de morte, de destruição, de perda, de prejuízo. Mas aí você e eu, povo de Deus, filhos de Deus, né? Vem o Espírito Santo numa manhã como essa e diz assim: olha, comece a ver o que ninguém mais vê, comece a visualizar. Eu estou dizendo isso para você. Comece a se ver, comece a ver a tua casa, comece a ver a tua empresa, comece a ver os teus negócios como ninguém mais vê, porque é isso que vai fazer a diferença na tua vida.
Há dias quando nada parece funcionar bem na nossa vida. Nesses dias que a tua fé, ela está sendo aí chacoalhada, ou o inimigo está tentando envergonhar a tua fé, é o dia de você começar a ver o que ninguém mais está vendo. E quando você começa a ver o que ninguém mais está vendo, você começa a dar um sorriso que vem do fundo do teu coração, porque você diz assim: não, o inferno é você que está derrotado, porque eu consigo ver a ação do meu Deus, eu consigo ver o meu Deus agindo. Pastor, como é que vai conseguir isso? Pela palavra, o cuidado de Deus agindo a teu favor, o amor de Deus, o favor de Deus sobre a tua vida, naquilo que Ele revela, naquilo que está escrito. O mundo está dizendo, vai faltar tudo para você, você não vai alcançar isso aí, porque olha, não adianta, estamos em crise, estamos fechando para balanço, então você não vai ter. Mas aí você começa a sorrir, e você começa assim: olha, mas eu estou vendo que ninguém mais vê, que o Senhor é o meu pastor e que nada me faltará. Aí pode vir aquela notícia de uma enfermidade, de uma doença, de alguma coisa, e você com aquele sorriso interior, você diz assim: mas o meu Deus, Ele tomou, o meu Jesus, Ele tomou todas, diga comigo, todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades. O castigo que deveria ser meu, Ele tomou sobre Ele, e pelas pisaduras dEle, eu fui sarado. Você começa a ver o que ninguém mais vê, mas isso está entranhado, enraizado aí dentro de você, porque você começa a ver o invisível, você começa a vislumbrar o invisível. Você começa a olhar, se a pessoa está internada, lá, e você começa a ver: não, eu já estou vendo ele na minha casa, ou ela na minha casa lá, de volta ao lar, porque você está chamando o invisível para ser uma coisa real na tua vida. Naqueles dias que o fracasso bate à tua porta, é exatamente o dia que você tem que ver o invisível, aquilo que ninguém mais vê, mas eu estou vendo com os olhos da fé, estou vendo com os olhos da crença, estou vendo com os olhos do meu coração, não é? Eu diria, é hora de começar a ver o invisível, é hora de você começar a sair dessa plataforma do temor, da incerteza, da incredulidade, e dizer assim: eu vou para a plataforma daquilo que eu creio, daquilo que Deus espera que eu esteja contemplando, que eu esteja vendo, e é desse modo como Deus estabelece que vai acontecer na minha vida, que vai acontecer no meu trabalho, que vai acontecer na minha família. É hora de começar a ver o invisível. Eu vou levar você a um texto lá de 2 Reis, você conhece bem, 2 Reis capítulo 6, versículo 15, e o dia ruim chegou para Eliseu e para o auxiliar dele, e esse texto diz assim: tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então, ele volta correndo para dentro, isso aí é a minha versão, tá? Então ele volta correndo para dentro, e vai dizer a Eliseu: ai meu senhor, fala comigo, meu senhor, sabe o gemido? Foi o gemido dele, né? Ai meu Deus amado, agora a vaca foi para o brejo, com as 4 patas atoladas no brejo. Ai meu Senhor, o que faremos? O que faremos, né? Talvez essa pergunta seja a pergunta que muitas vezes bate à porta do nosso coração, quando nós somos afrontados. E agora, o que você vai fazer? Porque o inimigo, ele é especialista em afrontar a tua crença, em afrontar o teu posicionamento de crer acima de todas as coisas, de ainda não estar vendo nada, de ainda não poder tocar em nada, mas de você dizer: eu vejo aquilo que é invisível, eu vejo a manifestação do poder de Deus.
Eu vejo a impossibilidade caindo por terra, e a possibilidade, o poder criativo de Deus, fazendo nova todas as coisas, como já fez nova todas as coisas na nossa vida, queridos. Então esse aspecto aí, né? Esse moço aí que era o auxiliar do profeta, esse moço aí que era o aprendiz de profeta, né? Ele estava ligado ali com Eliseu para aprender. Ele estava ligado ali com Eliseu, servindo a Eliseu, para ver como é que ele procede diante das situações, como é que ele age diante das situações. Ele fica impactado porque ele está vendo com os olhos naturais. Ele corre para falar com Eliseu, né? Como quem diz assim: olha, Eliseu, não quero te enganar não, hein? Mas a derrota chegou aí à tua porta. E agora, vai fazer o quê? Porque ele está agindo pelo que ele está vendo no humano. O moço, ele não traz o invisível a uma realidade, ele não traz uma crença a uma realidade, mas ele fica com o natural. Se nós, queridos, ficarmos com o natural, facilmente seremos derrotados, facilmente teremos a nossa fé drenada, esgotada, quebrada, falida, e nós ficaremos sozinhos. Mas quando nós temos o entendimento que a palavra revela, que esse invisível de Deus pode ser visto por cada um de nós que cremos, né? E esse é um princípio tremendo, e esse é um princípio maravilhoso da palavra de Deus, não é? Talvez você se pergunte assim, né? Como a derrota chegou à porta de Eliseu, e aí, vai fazer o quê? Não é? Ou talvez, né? O que fazer quando estamos cercados de problemas que parecem não ter solução? Esse nosso posicionamento é o que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Você sabe como é que Eliseu se posicionou? Nesse caso aí, Eliseu, ele faz uma declaração do invisível. Ele vai fazer uma declaração do invisível. É o versículo seguinte, o versículo 16. Eliseu respondendo: não temas. Ele falando para o seu auxiliar: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eu tenho uma crença, queridos, que Eliseu, assim como Elias, assim como foram todos os profetas, assim como foram os apóstolos, eles eram pessoas normais, seres humanos normais como você e eu. Pode ver, ao seu lado tem uma pessoa normal. Tem ou não tem? Pastor, não sei não, hein? Eu creio que Eliseu, quando ele circulava nas ruas da onde ele estava, ele não virava para o moço dele: e aí, rapaz, como é que está? Como é que está a tua fé hoje? Ah, está bem? Rapaz, abre os teus olhos, olha aí, ó, olha quantos anjos estão aqui à nossa volta. Eu estou vendo ali um arcanjo de 2 metros de altura, eu estou vendo um anjo pequenininho, aquele pequenininho ali é o anjo do Elinho, que toma conta dele. Eu estou vendo, olha, eu estou vendo lá um anjo com a espada desembainhada. Esses homens não andavam vendo anjos, não andavam tendo visões de um descortinar do mundo espiritual. Mas eu creio que Eliseu, tão humano quanto nós, ele vai falar de algo que é invisível, mas que dentro do coração dele é real. Quando ele diz assim: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Ele vai trazer essa palavra para injetar fé no coração do seu auxiliar, e para dizer ao seu auxiliar, para dizer a esse jovem aí: olha, você precisa aprender a crer, você precisa aprender a esperar, a confiar em Deus, você precisa ter a certeza de aquilo que Deus nos ensina é uma realidade invisível, mas é real, e está à nossa volta, e acontece à nossa volta. A segunda parte desse trecho aí,
Eu vou pregar logo mais à noite, tá? Fica um convite aí, tal, deixa uma aguinha na boca, né? Um merchanzinho para o culto de logo mais à noite, você também vir, né? Então eu creio que Eliseu, ele não está vendo, mas ele está crendo, e ele abre os lábios dele para dizer assim ao moço: olha, rapaz, você está vendo isso tudo aí? Nós temos muita, mas muita gente ao nosso lado, ao nosso favor. Nós temos, olha, uma quantidade muito maior que está ao nosso lado do que aqueles que estão aí cercando a cidade. E se você parar para crer direitinho, por que eu digo crer direitinho? Olha o significado da fé. A fé é a certeza de coisas que eu espero, mas que eu não estou vendo. A fé é a certeza de coisas que se esperam. A fé é a convicção de fatos que não se, mas que eu estou crendo, que eu chamo a existência esse invisível dentro de mim, e eu estou crendo, porque essa é a manifestação de fé. E o que Eliseu propôs ao moço dele, ao auxiliar dele, era exatamente isso aí, a definição de fé de Hebreus 11. Ora, a fé é uma certeza, uma convicção, é um fundamento, é um firme fundamento que você tem dentro de você, que você não pode pegar, que você não pode apalpar, mas isso é certo dentro de você, está carimbado, confirmado dentro de você. Eu sei que eu estou esperando em algo que Deus tem para a minha vida, eu estou convicto disso, apesar de eu ainda não estar vendo. Porque esse é o nosso posicionamento, queridos. Convicção que o invisível é real. Eu não vejo o invisível. Eu não vejo anjos aqui nesse lugar. Pelo menos por enquanto eu não vi. Eu posso até ver Deus. Botei uma pulga atrás da sua orelha. Olha a sua volta aí. Você consegue ver Deus? Sim ou não? Nem olhando para o seu irmão? Seu irmão é a manifestação de Deus. Olha aí. Deus está aí ao seu ladinho, pertinho de você, através da vida do seu irmão. Mas num contexto espiritual, nós não vemos anjos, nós não vemos a Deus, mas temos a convicção que o nosso Deus é aquele que nos chama a crer, sem vermos, sem estarmos pegando ou apalpando nada. Mas Ele diz assim: crê somente, simplesmente creia. Crê na simplicidade daquilo que está escrito. Crê que Ele é contigo em todas as horas e em todos os momentos. Crê que se Ele diz que nós temos saúde, então creia que você tem, e se veja com saúde. Tenha essa visão espiritual de se ver com saúde, porque é algo que Deus tem para nós. Ah, mas eu estou numa situação de perigo. Creia que Ele te protege. Você pode não estar vendo nenhum tipo de proteção à tua volta, mas você olha para esse invisível que é real dentro de você, e você diz assim: não, o meu Senhor está comigo, Ele é o meu socorro bem presente na hora complicada, nessa hora que eu me meti aqui numa encrenca, que eu estou numa situação difícil, Ele é um socorro bem presente, Ele está ao meu lado, Ele é aquele que quebra todo o poder do inimigo. E aí você pega esse invisível e traz a uma realidade, e você começa a estabelecer esse princípio de fé, que é a certeza daquilo que você espera, que é essa firme convicção de coisas que você não está vendo, mas que você diz assim: eu estou crendo. Isso fala para o nosso coração que uma fé palpável chama à existência o que não se vê. Então a nossa fé, ela pode ser palpável. Eu me lembrei do apóstolo Paulo, que se aproximou de uma pessoa enferma, de um coxo, e mediante aquilo que esse homem que necessitava de cura, ele declarou, o Espírito Santo colocou assim no livro de Atos: vendo Paulo que ele tinha fé para ser curado. Ora,
Paulo vendo fé, como é que se vê a fé? Queridos, a fé, ela se vê mediante um posicionamento e mediante uma ação, uma crença, uma declaração. Quando eu digo para você visualizar aquilo que ninguém mais vê, eu estou dizendo de você tomar um posicionamento, de você fazer uma declaração à altura da palavra, e de você até mesmo vislumbrar diante dos teus olhos, na tua imaginação, a concretização daquilo que Deus revela ao teu coração, para a tua casa, para a tua família, na vida dos teus filhos, no teu casamento, no teu trabalho, nas tuas finanças. É um posicionamento. A nossa fé, ela se torna palpável na medida em que nós demonstramos que estamos crendo naquilo que é invisível aos olhos naturais, né? O nosso Deus, o nosso Pai, é o Deus que chama à existência as coisas que não existem. Romanos capítulo 4 nos ensina isso, que o nosso Pai, Ele chama à existência as coisas que não existem. Esse é o nosso Deus, e o nosso Deus nos chama, né, a falar assim para nós: vocês são meus filhos, creiam desse modo também, porque se eu chamo à existência as coisas que não existem, então creiam, e vocês vão ver com os olhos do coração, e no tempo de Deus, com os olhos naturais, aquilo que eu chamo a existência, o invisível, vai se tornar palpável, porque você está crendo numa promessa, você está crendo, colocando o teu coração naquilo que Deus revela a você, naquilo que Deus traz ao nosso coração. Eu incentivo a você a fazer isso aqui. Comece a visualizar a palavra de Deus se cumprindo na sua vida. Visualizar a palavra de Deus, conforme ela descreve, se cumprindo na tua vida. É interessante, né, que quando nós olhamos a palavra de um modo geral, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver que Deus, Ele sempre olhou o coração do ser humano, para ver fé no coração do ser humano. Quando, por exemplo, Abraão foi chamado por Deus: sai da tua casa, da tua parentela, e vem para uma terra que eu te mostrarei. Abraão ouviu, ou teve a inspiração daquela voz dentro do coração dele. A Bíblia não diz que ele viu a Deus, que um anjo lá apareceu, né, e a voz de Deus aí, né, e apareceu e disse: pode sair. Qual é a garantia? Olha, toma aqui o mapa, estou te dando o mapa, o caminho que você vai seguir. Ou o anjo apareceu e disse: olha, toma aqui o título de propriedade da terra, pode ir lá tomar posse. Não, mas a palavra diz que ele ouviu esse chamado, ele teve essa inspiração, e ele vai sair da casa dos pais dele, ele vai sair do lugar do conforto dele. Presta atenção, porque muitas vezes o Espírito Santo vai nos desafiar a sairmos do lugar do conforto. Muitas vezes já estamos acostumados com a fé, muitas vezes já estamos acostumados com a palavra de Deus, com o modo como a palavra de Deus ela é pregada. Mas o nosso Deus é um Deus que age por inspiração. O nosso Deus é um Deus que pega o invisível, joga dentro de você, para que você tenha uma ação, para que você responda a Ele. Abraão, ele não recebeu o mapa, ele não recebeu a planta baixa do lugar para onde ele ia, ele não recebeu o título de propriedade. Ele ouve, ele crê, ele dá aquele passo, e ele começa a sair da terra onde ele estava muito bem estabilizado, muito bem estruturado, com as tendas dele, com a casa dele lá, com cidade próxima, com o gado dele, os trabalhadores dele. Ele pega toda essa gente e fala: nós vamos sair, nós vamos para um lugar que Deus vai nos mostrar. Ele vislumbra o invisível, crendo que esse invisível vai se tornar real na vida dele. Isso ele traz para dentro do coração. A palavra simplesmente diz: isso foi imputado como justiça no coração de Abraão, na vida de Abraão. Isso foi imputado como justiça. Ele creu, ele crê em Deus. Ele não tem comprovação nenhuma,
de que aquela inspiração é de Deus, mas ele crê que é de Deus, e ele age por fé, e ele toma atitudes por fé. Por isso que eu digo para você, comece a visualizar a palavra de Deus se cumprindo na sua vida. Eu não sei quais são as tribulações ou as dificuldades que você possa estar enfrentando no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, ou dentro de você, na tua mente. Às vezes a nossa mente é tão bombardeada com tantas coisas que tentam se manifestar para roubar a tua paz, roubar a tua tranquilidade. Mas comece a visualizar pela palavra aquilo que Deus te revela se cumprindo na tua vida, porque isso é perfeitamente possível ao que crê, queridos, porque tudo é possível ao que crê, ao que olha e lê e medita na palavra. Olha, o meu Deus, ele não muda, o meu Deus, ele não faz diferença para esses homens e mulheres aqui do passado, e ele não faz diferença para a minha vida. É o mesmo Deus, é a mesma palavra, é o Deus que não sofre variação de mudança. Esse é o Deus que nos chama, esse é o Deus que nos convoca, e diz assim, comece a crer então, naquilo que é o invisível, naquilo que você está vendo dentro de você e que ninguém vê. Não espere que os outros acreditem na tua visão, o importante é você ouvir a voz de Deus e crer, e dar passos na direção disso que o Senhor revela ao teu coração, revela à tua vida. Se veja inserido naquilo que a palavra diz ao coração daqueles que creem, e eu creio que você faz parte desse grupo, amém? Alguém diz amém aí? Então, se veja inserido naquilo que a palavra de Deus te fala, assim como Eliseu, ele sai e ele diz assim, olha, a Bíblia não diz o nome do jovem, né? Mas, olha, mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com ele. Interior, o interior crendo, o coração crendo, o interior pegando fogo com a palavra, e diz, eu vislumbro que o meu Deus não falha, eu vislumbro que o meu Deus, ele está no controle de todas as coisas. E se você está botando a mão nesse controle, tira a mão desse controle e diz, Deus, assume aqui, porque eu não quero estar no controle de nada, eu quero que tu estejas no controle, que tu me reveles a tua palavra, que tu me mostres a tua palavra, para que o meu coração descanse. E quando tu mostrares a tua palavra, eu vou começar a visualizar aquilo que tu me revelas, e eu vou tomar posse, eu vou me posicionar à altura dessa revelação, em crença, crendo, dependendo e esperando de Deus. Esse deve ser o nosso posicionamento. Você se vê inserido nesse cuidado, nesse amor de Deus, na crença naquilo que Ele nos revela. E para terminarmos nessa manhã, eu quero que você veja esse texto de João, 1 João capítulo 4, aonde Deus, Ele diz assim, filhinhos, diga assim comigo, eu sou um filho amado de Deus. Deus está falando conosco, nós que somos povo de Deus, igreja do Senhor, e é uma palavra de confirmação, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas. E esse entendimento aí, queridos, de vencer os falsos profetas, é vencer toda e qualquer voz que se levante para drenar a tua alegria, roubar a tua paz, roubar a tua felicidade, roubar a tua confiança. Às vezes nos momentos mais críticos, nos momentos mais difíceis que estamos enfrentando, sempre aparece um filho do capeta, para buzinar no teu ouvido, para dizer assim, essa aí nem o teu Deus dá jeito. Ih, rapaz, isso aí, não dá. Falso profeta é todo aquele que rouba a palavra da crença do teu coração, do teu entendimento. Falso profeta é aquele que vem para
se possível, botar a mão ali. Peraí, deixa eu tirar essa semente de crença que você colocou dentro do teu coração. Deixa eu levar isso aqui comigo. Não crê não, é a tua vida, é assim que você tem que viver, é desse modo. Não espere o melhor não. Voz do falso profeta, que é contra tudo aquilo que revele a Deus, que mostre a Deus, que revele aquilo que Deus tem para a tua vida, a projeção que Deus faz sobre você, do cuidado dEle, do amor dEle sobre a tua vida, de você ser chamado e tratado por filhinho, é um filho amado, é um filho querido, de você ter essa certeza, eu sou de Deus, e eu vou vencer toda voz contrária, a voz de Deus, ao meu coração e a minha vida. E ele segue, não é? Dizendo sobre isso aí, ele vai dizer assim, olha, porque maior é aquele que está em você. Você consegue olhar dentro de você? Você consegue visualizar um Deus poderoso, um Deus maior, uma palavra poderosa, uma palavra além da palavra humana? E essa palavra diz assim, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Esse poderoso está ao teu lado, como um poderoso guerreiro, como a palavra diz. Esse poderoso está perto de você, para te proteger, para te guardar, para manifestar o amor dele, o cuidado dele sobre a tua vida. E você declarar e você dizer em meio ao caos, em meio às crises, em meio aos problemas, maior é aquele que está em mim, maior é aquele que habita na minha vida, do que esse que está no mundo, que está tentando me destruir, e que veio para matar, para roubar e para destruir. É um posicionamento de crença, de você pegar esse invisível, mas eu não estou vendo como Deus vai fazer, mas Ele sabe como fazer. Eu não estou vendo como Deus vai agir, mas Ele age, Ele está agindo a teu favor. Ele está agindo porque você é um filho amado. Se posicione como um filho amado. Não se permita ficar longe de Deus. Não é porque, eu perto de Deus, então Deus vai me responder, então eu tenho que ficar, não se permita ficar longe de Deus, porque Ele é a tua fonte de sustento em meio às crises, em meio aos problemas. Não se permita criar um distanciamento entre você e Deus, entre teu coração e Deus, porque Ele ministra ao teu coração, e ministrando ao teu coração, você tem vida, você tem paz. Sabe, aquele versículo de Filipenses, a paz que excede todo o entendimento, que você não vê, que não é aquela paz que, as circunstâncias estão me trazendo essa paz aqui palpável, não, você tem dentro do teu coração e você se vê em paz. Eu tenho dentro de mim a paz que excede todo entendimento. O meu Deus está no controle. O meu Deus, Ele vai chegar na hora certa, na hora exata, Ele manifesta o poder dEle, na hora exata Ele manifesta o cuidado dEle, o amor dEle sobre a tua vida. Esse é o nosso Deus, que cuida de você, que cuida do teu lar, que cuida da tua família, que cuida do teu sustento. É Ele quem te sustenta, nada te faltará no nome de Jesus. Cada uma das tuas necessidades, sejam elas quais forem, cada uma das tuas necessidades, estão todas elas supridas em Cristo Jesus. E ainda que essa terra, que esse mundo se transtorne aí, e que aconteça o que acontecer, Deus está no controle da tua vida, o cuidado de Deus é sobre você. Visualize o cuidado de Deus sobre você. Deixe a paz que excede todo o entendimento entrar no teu coração. Pastor, olha, o desemprego bateu a minha porta. Descansa o teu coração na certeza
O Deus que é o teu provedor é o mesmo Deus que te salva, é o mesmo Deus no qual você colocou a tua vida nas mãos dele, e ele provê para você o sustento. Permaneça firme aí. É um período de vale, pode ser um período de vale, pode ser um período complicado, mas ainda que eu tenha que passar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam. É ele quem prepara uma mesa para você diante dos adversários que se levantam contra você. É o Deus que cuida, queridos. Então pega tudo isso que é invisível e que Deus e o Espírito Santo coloca no teu coração, começa a vislumbrar isso. Veja, começa a ver a sua família servindo a Deus, louvando a Deus, ouvindo a palavra de Deus. Pastor, no natural, eles estão em caminhos de morte, eles estão perdidos, estão indo para o desfiladeiro. É você que crê, que começa a ver: eu e a minha casa serviremos a Deus. Eu vejo, eu contemplo a minha família servindo a Deus. Contemple. É o invisível que você traz à existência, como Deus faz, como a inspiração de Deus, e aí você vai vendo a manifestação de Deus, o cuidado de Deus, e você vai dizer assim: Ele não falha, maior é aquele que está dentro de você, do que toda essa miséria que está no mundo aí fora.